Quando é Paulo Mendes amigo é assim. Paulo Mendes tem que tirar foto. É. Não, mas a gente dá um jeito, a gente faz uma selfie. Porque o problema é que o fotógrafo nosso foi proibido de. Foi pago e proibido. Paulo, tira uma foto nossa, Paulo. Agora ou depois? É, exatamente, ó. A gente aqui fingindo naturalidade. Eu vou ligar para o presidente para já mandar a indicação do Congresso. A gente sorrindo para as equipes verem que a gente é legal. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha lá o William, olha lá o William. Quem diria, hein? Como a gente é sério, hein? bonzinho. Como assim? Olha. Obrigado. Ó, 1h04, acho que a gente pode. Podemos? Sim. Então vamos. Acho que eu vou pedir Eu vou pra pedir. atualizar o código do Dr. Negrão, que está 2017. E aí é difícil. Para a gente poder organizar os trabalhos, porque os avaliadores gostam de se dirigir aos advogados pelo nome, né? Pelo respeito e consideração que a equipe merece. Então, pelos recorrentes, se puderem, por favor, ditem o nome de vocês. Primeiro recorrente pela UEL, Victor Parolin. Victor. Repete o sobrenome. É Parolin, com B de Parolin. B de pato e M de nuvem. Parolin. Joia. Então, primeiro orador. E o segundo orador? Lucas Tesser. Tá, Lucas. Tesser, T-E-S-S-E-R. Joia. Perfeito. O bom aqui é que não tem homônimo nessa competição, já reparou? Não tem homônimo. Então, pela empresa recorrida, a equipe recorrida, me lembrem qual o nome? A IDP, verdade. IDP, tem toda a razão. Aí, o primeiro orador do IDP. Orador Vitor Dino Figueiredo. Vitor, o seu também tem C? Mudo. Sem ser. Vitor Dino Dino Figueiredo. Dino Figueiredo. Obrigado. Exatamente. Todo mundo aqui tem nome, exatamente. A gente que está sobrando aqui. A gente que está, exatamente. A gente tem. E segundo Lua Clara. Olha que coincidência. Uhum. E depois, antes do Rocha, é? Franco Rocha. Uhum. Mas eu te falei que eu trabalho com isso. Entendeu? Olha, você fala. Não, e as duas coisas Eu podem trabalho ser. com isso. Eu trabalho com isso. É assim a minha vida é essa. Minha vida é essa. Então, preste muita atenção por isso. Entendeu? Conseguiu pegar também? Conseguiu pegar também. Conseguiu? Então, vamos. Então, indago, agora, por enquanto, ainda são as equipes, né? Indago as equipes, antes da gente começar formalmente, se estão preparadas, se nós podemos iniciar os trabalhos. Perfeito. Eu estou aqui com uma dupla função, eu também sou a meirinha. Então, gostaria de pedir que desliguem os celulares, coloquem no modo avião, por gentileza, né, pela deferência à casa e às equipes. A gente está já aqui na semifinal, mas lembrando, nunca é demais, né, que não pode haver diálogo entre coaches e equipe durante os trabalhos. 20 minutos para cada equipe. Em seguida, a gente vai fazer algumas perguntas de forma breve, por conta do tempo, para a gente não atrasar a final. Em seguida, todos se retiram, a gente delibera e a gente dá o resultado. Combinado? Alguma dúvida? Fechado. Eu acho que a casa... Estamos só eu de meirinha. Então, eu vou botar o tempo aqui, não sei se eles vão ativar lá. Então, os oradores podem utilizar os celulares também para a contagem do tempo. Tá bom? Tendo em vista que isso é considerado na avaliação. Tá bom? Podemos, ministro? Agora a gente veste a toga. Eu quero uma aguinha também. Ah, é ali. Obrigada. Então, podemos? Então, vamos. Isso. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Pereira Rio. Estamos, então, com muita alegria, dando início aqui à sessão... Aqui a gente está na quarta, né?
da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Eu estou aqui na qualidade de presidente deste colegiado e estou aqui do meu lado esquerdo, para minha honra, com o excelentíssimo ministro José Carlos Puoli, à direita, com o excelentíssimo ministro William Santos Ferreira. Saúdo todos os presentes e, especificamente, em relação ao único recurso pautado para essa sessão, né, com toda a diligência e a dedicação que é merecida para esse caso, pediram a palavra pelo recorrente Dr. Vitor Parolin, em seguida, Dr. Lucas Tesser, e, ato contínuo, pela empresa recorrida, Dr. Vitor Dino Figueiredo, doutora Lua Clara Franco Rocha. Então, iniciaremos com a empresa recorrente. Boa tarde. Então, podem se organizar e, quando forem começar, me avisem para eu contabilizar o tempo. Perfeito? Agradeço a passagem da palavra, excelentíssima ministra, oportunidade na qual estendo os meus cumprimentos aos excelentíssimos ministros que compõem essa mesa, aos nobres advogados da contraparte e aos demais presentes. Meu nome é Vitor Parolin e, juntamente de meu colega Dr. Lucas Tesser, represento os interesses da Bacamaso em face da B3P no presente recurso especial. Excelentíssimos ministros, logo de início já se diz que este recurso especial não visa apenas defender os interesses da Bacamaso, mas também defender a arbitragem, como instituição autônoma no ordenamento jurídico brasileiro. E para isso separarei a minha breve sustentação em 3 principais momentos. Começarei realizando uma síntese processual, em seguida falarei da decadência, violação ao artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, e em um último momento, porém não menos importante, falarei da violação aos incisos 2 e 4 do artigo 32, também da Lei de Arbitragem. Excelências, no primeiro momento, a síntese processual, estamos diante de 2 procedimentos, o 0016 e o 0017, ambos instituídos pela B3P, diante do seu descumprimento de um contrato de EPC firmado entre as partes. Após a devida intimação do juiz arbitral, para tanto, foi proferida sentença, reunindo os procedimentos e julgando improcedentes os pedidos. E resignada, a B3P opôs embargos arbitrais, pedidos de esclarecimentos, de maneira completamente intempestiva, motivos pelos quais não foram nem ao menos conhecidos pelo juiz arbitral. E qual foi a resposta da B3P, excelências? A presente ação anulatória, completamente fora do prazo decadencial de 90 dias. Diante disso, o juízo de primeiro grau foi preciso, extinguiu com resolução de mérito, declarando a decadência. Todavia, a B3P apelou, induzindo o Tribunal de Justiça de Vila Rica a erro e fazendo com que este, primeiramente, desse procedência à presente ação anulatória e, com isso, violasse diversos dispositivos de norma federal. Primeiramente, quando afastou a decadência, em seguida, quando julgou necessária uma mediação prévia institucional no procedimento 0017, assim como julgou imprescindível um termo de arbitragem também no procedimento 0017 e outros itens que serão devidamente explorados pelo meu colega. E quanto à admissibilidade do presente recurso, ele merece ser completamente conhecido, visto que os fatos suscitados aqui, excelências, ou são incontroversos ou estão inseridos no acórdão. Portanto, não há violação às súmulas 5 e 7 deste tribunal. Assim como merece ser provido, visto que todas as normas que foram violadas estão pré-questionadas, seja implícita, seja explicitamente. Excelências, partindo para o segundo e principal ponto de minha sustentação, está prejudicial de mérito, da decadência. Excelências, entendeu o Tribunal ACO que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seria contado a partir da decisão do pedido de esclarecimentos. Todavia, tal termo contido no artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem não deve ser aplicado no presente caso, pois estamos diante de um ato intempestivo. Embora não se desconheça o entendimento deste egrégio tribunal, traduzido no recurso especial número 2.179.459 de Goiás e de relatoria da ministra Nancy Andrighi, excelência de inadmissão aqui foi por conta da intempestividade do ato.
E como também entende essa corte, atos intempestivos não têm o condão de gerar efeitos jurídicos, pois não permeiam, não preenchem o requisito básico de existência, como foi entendido no agravo interno, nos embargos de declaração no recurso especial, número 1.934.033 de Pernambuco, e de relatoria do ministro Herman Benjamin. E conforme entendem Barbosa Moreira e Tereza Arruda Alvim, Excelência, a decisão que declara a intempestividade é meramente declaratória da inexistência do ato. Portanto, embora o juiz arbitral tenha dado nome de decisão de pedidos de esclarecimentos, era uma mera declaração de inexistência de intempestividade. Portanto, não tem o condão de deslocar o termo inicial. E o recurso especial ao qual fiz referência, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, partiu do pressuposto que os pedidos de esclarecimentos eram tempestivos, portanto, essa discussão neste tribunal é completamente inédita. Entendeu também o Tribunal de Juízo Acó que houve interpretação restritiva de direito fundamental, mais especificamente interpretação restritiva de direito à ação. Todavia, conforme entende Canotilho, os direitos fundamentais no ordenamento jurídico, em específico o ordenamento jurídico brasileiro, não são absolutos. E se aqui se busca preservar a arbitragem, deve ser preservada a coisa julgada arbitral também. Pois se a parte tem a faculdade de opor pedidos de esclarecimentos que interferem na contagem do prazo decadencial, a inobservância do prazo para opor esses pedidos deve sofrer uma consequência jurídica segundo Dinamarco. Mas se não sofresse, seria possível dilatar esse termo inicial. Excelências, 1, 2, 3, quantos meses? Portanto, aqui deve ser declarada a decadência, visto que viola os termos do artigo 33, parágrafo 1º. Partindo ao terceiro e último momento, porém não menos importante, temos a violação aos incisos 2 e 4 do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Começar pelo inciso 2, entendeu o Tribunal de Juízo Acó que teria sido proferida uma sentença por árbitro sem jurisdição, ferindo assim o inciso 2 do artigo 32. Todavia, excelências, relembro, nas palavras de Francisco José Carrali, que o artigo 32, em seu inciso 2, não diz respeito à jurisdição do árbitro, mas sim à sua capacidade civil e à sua forma de escolha, nos termos do artigo 13 também da Lei de Arbitragem. Todavia, se vossas excelências entendem que sim, diz respeito à jurisdição, passo a tratá-la da seguinte forma. Excelências, o árbitro manifestamente avocou a competência para julgar a conexão entre procedimentos e a possível extensão de jurisdição. Portanto, ao não respeitar isso, o Tribunal de Justiça de Vila Rica violou o artigo 8º da Lei de Arbitragem e violou o princípio da competência. Excelências, este tribunal defende a arbitragem, portanto, defende a mínima intervenção judicial, traduzida no agravo interno, no agravo em recurso especial, número 1.506.306 de São Paulo. E, excelências, mesmo que houvessem nulidades, o que não há, elas deveriam ser alegadas na primeira oportunidade, fazendo uso do pré-questionamento arbitral de Flávio Luiz Yarchel e do artigo 20 da Lei de Arbitragem. Quanto ao termo de arbitragem, excelências, ao contrário do que entendeu o Tribunal de Justiça de Vila Rica, citando aqui Daniel Levi, este é prescindível, não é obrigatório. Portanto, ao entender que era sim obrigatório, o Tribunal de Justiça de Vila Rica violou o artigo 19 da Lei de Arbitragem. Passando agora a tratar do inciso 4 do artigo 32, que entendeu que teria sido proferida uma sentença fora dos limites da convenção arbitral, excelências, começo suscitando um desafio à parte recorrida aos meus nobres colegas de profissão. Diante de um possível descumprimento de cláusula escalonada, ocasionado pela própria B3P, diga-se de passagem, excelentíssima ministra, diante de uma conexão entre autos e diante de uma necessidade de exercício, de dar exercício a uma tutela de urgência conferida por este Poder Judiciário, onde está no regulamento institucional, onde está no pacto firmado entre as partes, o procedimento a ser adotado pelo árbitro? Excelências, não há previsão. Portanto, o árbitro agiu dentro de sua autonomia, dentro dos moldes do artigo 21, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. A recorrida poderá tentar alegar que deveria ter havido uma suspensão. Todavia, a suspensão, excelentíssimo ministro, que diz respeito ao artigo 23 da Lei de Mediação, não impede a jurisdição arbitral. Apenas determina, excelentíssimo ministro, que deve ser suspenso o procedimento até o cumprimento do termo ou condição, que foi o que ocorreu. Após a mediação ad hoc, o árbitro suspendeu o procedimento. E, ao não reconhecer isso, o Tribunal de Justiça de Vila Rica, em âmbito judicial, violou a instrumentalidade das formas e o artigo 277 do Código de Processo Civil. Portanto, excelências, a B3P bateu uma primeira porta, tentou bater uma primeira porta com o procedimento 0016, tentou bater em uma segunda porta com o procedimento 0017, tentou bater a uma terceira porta com pedidos de esclarecimentos completamente intempestivos, inclusive isso é fato incontroverso.
E somente após perder em todas essas instâncias, vem, diante de vossas excelências, alegar nulidades jamais arguidas. Claro venire contra factum próprio e uma violação direta ao artigo 276 do Código de Processo Civil. Excelentíssimo ministro, mesmo que houvessem nulidades, não foram alegadas na primeira oportunidade. Portanto, seriam, nas palavras do saudoso ministro Humberto Gomes, nulidades de algibeira. E o reconhecimento delas no acórdão violou o artigo 278 do Código de Processo Civil e violou novamente o artigo 20 da Lei de Arbitragem. Certo, mas os excelentíssimos ministros podem se perguntar, houve prejuízo? Notem que em momento processual algum houve demonstração líquida e certa do prejuízo sofrido pela B3P. Portanto, se for declarada uma nulidade, um cenário absurdo, em que vossas excelências reconheçam nulidades que jamais existiram e reconheçam que essas nulidades não seriam nulidades de algibeira, não, mesmo assim não poderiam serem declaradas, porque não geraram prejuízo algum. E a declaração de nulidade, nesse caso, violaria o artigo 282, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Portanto, excelências, agradeço o tempo concedido por vossas excelências, encerro a minha sustentação, transfiro a palavra ao meu colega, Dr. Lucas Tesser, para que ele possa dar continuidade nas teses aqui formuladas. Muito obrigado. Agradeço a passagem da palavra, Dr. Vitor, oportunidade em que estendo meus cumprimentos à excelentíssima ministra, presidente desta corte, aos demais ministros, aos advogados da contraparte e aos demais aqui presentes. Boa tarde, excelências. Meu nome é Lucas Tesser e darei continuidade às razões do presente recurso. E, para tanto, divido a minha sustentação em 3 pontos. O primeiro deles quanto à litigância de má-fé da recorrida e a violação ao artigo 80, inciso 1º do Código de Processo Civil. Em um segundo momento, sobre a violação ao artigo 32, inciso 8 da Lei de Arbitragem, em relação à análise dos precedentes judiciais e a violação pelo acórdão recorrido neste ponto. Por fim, uma nova violação ao artigo 32, inciso 4 da Lei de Arbitragem, mas dessa vez em relação à adequada condenação sucumbencial em desfavor da recorrida no feito arbitral. Inicio a minha sustentação com a demonstração da necessidade de condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Mas antes disso, excelências, me utilizo das palavras da professora Carolina Uzeda, que à luz da boa-fé no processo civil explica que o processo não deve ser tido como um jogo ou uma competição, mas um ambiente de certezas e não de apostas. Apostas estas que realizou reiteradamente a B3P na presente ação anulatória, como será demonstrado. Inicio, portanto, excelências, analisando as 2 premissas completamente equivocadas do acórdão recorrido para afastar a litigância de má-fé. A primeira delas, de que seria necessária a comprovação da intenção subjetiva da parte para a configuração da má-fé e do abuso do direito. E a segunda delas, de que o comportamento contraditório da B3P teria um suposto respaldo no artigo 22A da Lei de Arbitragem. Em relação à primeira premissa, excelências, faço alusão às palavras do professor Michele Tarufo, que à luz da teoria objetivista explica que é prescindível a demonstração da intenção subjetiva da parte, sob pena de ser exigida uma prova completamente impossível. Basta, portanto, adequar o comportamento da parte a uma conduta objetivamente prevista em lei. E é exatamente isso que ocorreu no presente caso. O artigo 80, inciso 1º do Código de Processo Civil, dispõe que haja em má-fé aquele que deduz pretensão contra fato incontroverso. Segundo o professor José Miguel Garcia Medina, agir de maneira contraditória, isto é, agir em venire contra factum próprio, como fez a B3P, pode enquadrar-se na hipótese em questão. Ora, excelências, o que seria mais contraditório do que, em um primeiro momento, afirmar ser desnecessária uma mediação prévia institucional e somente depois de uma sentença arbitral desfavorável vir perante vossas excelências afirmar que o feito em questão seria nulo por decorrência da própria não ocorrência da mediação em questão. A situação se torna ainda mais alarmante a partir da análise da segunda premissa do acórdão, de que o comportamento contraditório da B3P teria um suposto respaldo no artigo 22A da Lei de Arbitragem, que dispõe que durante a vigência de uma tutela de urgência no judiciário, se necessário, é possível ignorar a cláusula escalonada. Mas, excelências, o próprio fundamento do acórdão, o artigo 22A da Lei de Arbitragem, assim como o artigo 22B, parágrafo único do mesmo diploma legal, dispõe que, uma vez instituída a arbitragem, a tutela de urgência ou a medida de urgência deve ser requerida diretamente ao árbitro, e não ao judiciário, como fez a B3P. Vejamos que, no presente caso, a B3P, em um primeiro momento, ignora o procedimento arbitral 0016, instaura essa tutela de urgência no judiciário e se utiliza dessa falsa premissa para ignorar a cláusula escalonada. E somente depois de uma sentença arbitral desfavorável, a juíza apresenta ação anulatória e utiliza como fundamento os seus próprios comportamentos contraditórios.
Excelências, a má-fé não fala, ela grita aos nossos ouvidos. Entender de maneira contrária é ir na contramão do que esta corte busca punir. A violação à confiança legitimamente depositada na relação contratual. Portanto, excelências, pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da violação ao artigo 80, inciso 1º do Código de Processo Civil. Passo agora a demonstrar a violação pelo acórdão ao artigo 32, inciso 8 da Lei de Arbitragem na análise dos precedentes judiciais. Excelência, segundo o acórdão, haveria uma violação ao referido dispositivo legal pela sentença arbitral e, portanto, por esse motivo, ela seria nula por ofender os princípios gerais do direito, dentre eles cita o acórdão a legalidade e a segurança jurídica. Mas, excelências, o acórdão violou os exatos princípios que buscou proteger. A legalidade foi amplamente violada ao criar uma hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 32. Entendimento este já consagrado, excelências, no agravo interno, no agravo em recurso especial 2.332.620, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, e ainda na doutrina do professor José Carlos Barbosa Moreira. O rol do artigo 32 é taxativo e não dispõe de uma hipótese de ignorância de precedentes ou um suposto tratamento inadequado de precedentes, o que sequer ocorreu no presente caso. A violação à legalidade é evidente pelo acórdão. Em relação à segurança jurídica, excelências, novamente o acórdão transgride o princípio em questão ao violar a própria autonomia da jurisdição arbitral. Excelência, segundo o professor Carlos Alberto Carmona, um dos criadores da lei de arbitragem, o árbitro não está hierarquicamente subordinado aos entendimentos formados pelas cortes do Estado. O árbitro pode tratar o precedente como uma norma do direito e aplicá-la ao caso concreto, mas aplicar mal o direito não justifica o cabimento da ação anulatória e não justifica a interferência do judiciário no mérito da arbitragem, sob pena de subverter a própria lógica desse meio de jurisdição. Ainda, excelências, agora em sede subsidiária, irei lhes demonstrar a partir deste momento que não há qualquer ausência de fundamentação ou ofensa ao livre convencimento motivado na sentença arbitral. Isso decorre de um motivo muito simples. O árbitro não precisava se manifestar sobre os dois precedentes discutidos no presente caso, pois eles não se coadunam com a hipótese do caso concreto. O primeiro deles é o recurso especial 1795982 de São Paulo, que versa sobre a aplicabilidade da taxa Selic sobre juros e correção monetária. Segundo o acórdão, a inaplicabilidade desse índice pela sentença arbitral justificaria uma ofensa ao precedente, portanto ela seria nula. Mas, excelências, é do entendimento desta corte, do próprio recurso especial em questão, que a taxa Selic é subsidiária. Ela só é aplicada quando omissa a convenção de arbitragem. E pergunto, excelências, qual é a situação do presente caso? As partes não foram omissas. Elas expressamente acordaram por índice diverso e efetivamente aplicado pela sentença arbitral. Não há sequer transgressão ao precedente em questão e, por tal motivo, o árbitro não precisava se manifestar sobre o recurso especial 1795982 de São Paulo. Em relação ao segundo precedente discutido no presente caso, o tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. Este versa sobre a aplicabilidade de honorários sucumbenciais por equidade quando de causas de elevado valor. Segundo o acórdão, a eficácia deste tema deveria ter suspendido o feito arbitral e, não havendo essa suspensão, a sentença arbitral proferida seria supostamente nula. Excelências, a doutrina é clara. A professora Marcela Couba, assim como o professor Eduardo Talamini, explicam que os mecanismos processuais de tratamento de precedentes especificamente previstos no Código de Processo Civil não se aplicam à arbitragem. Dentre eles, explicam os professores, não se aplica à arbitragem a sistemática de suspensão por eficácia de casos repetitivos. E neste tema, há ainda a questão de ordem de relatoria do ministro André Mendonça, que discriminou que eventual tese a ser firmada neste tema só será aplicada às causas em que envolve a fazenda pública, não se adequando novamente o caso em concreto à hipótese do precedente em questão. A verdade, excelências, é que este tema não tem tese firmada e não tem uma decisão de sobrestamento necessária para a decretação da suspensão. Não havia qualquer necessidade de suspensão anterior do feito arbitral e qualquer necessidade do árbitro se manifestar sobre fundamentos incapazes de infirmar o entendimento final adotado na sentença arbitral. Portanto, excelências, reconhecida, portanto, a violação ao artigo 32, inciso 8 da Lei de Arbitragem pelo acórdão recorrido, a sentença arbitral está adequada. Não foi ela quem violou o referido dispositivo legal, mas sim o acórdão recorrido ao interpretá-lo equivocadamente ao caso concreto. Portanto, excelências, agora passo ao último momento da minha sustentação, demonstrando a adequada condenação sucumbencial em desfavor da recorrida no feito arbitral e a violação ao artigo 32, inciso 4 da Lei de Arbitragem pelo acórdão recorrido.
A despeito de não haver uma previsão contratual específica ou um pedido expresso no presente caso em relação a este ponto, chama a atenção dos excelentíssimos ministros para um ponto fundamental. As partes acordaram por adotar o direito brasileiro. E a partir deste momento, excelências, o árbitro tem sim autonomia para aplicar as disposições normativas de ordem material. Dentre elas, explica o professor Ricardo Aprigliano, o árbitro pode aplicar o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, independentemente de pedido, e cujos artigos 22 e 23 deste diploma legal dispõem que faz jus o advogado vencedor ao recebimento de honorários sucumbenciais. Portanto, excelências, não há qualquer transgressão à convenção de arbitragem na sentença arbitral. A violação está novamente, contudo, no acórdão recorrido que equivocadamente interpretou o referido dispositivo legal ao caso concreto. Portanto, excelências, a recorrente reitera todos os termos do presente recurso especial e requer, em última instância, o reconhecimento da decadência do direito da recorrida diante da oposição intempestiva do pedido de esclarecimentos, o reconhecimento da litigância de má-fé da B3P, e, por fim, o reconhecimento da inexistência de qualquer nulidade em desfavor da sentença arbitral. Isso diante de todas as violações aos dispositivos de lei federal demonstrados durante a sustentação. Agradeço a atenção e o tempo dos excelentíssimos ministros e devolvo a palavra à presidência. Muito obrigado. Agradeço aos nobres advogados. Fiquem à vontade e chamo aqui à tribuna os advogados da empresa recorrida. Com licença, excelências. Toda, obrigada. Vinte no todo. Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutores Vitor Dino Figueiredo, Lua Clara Franco Rocha. Podem se preparar, quando estiverem prontos, sinalizem a presidência, que iniciamos a contagem do tempo. Perfeitamente. Pode não, essa cadeira aí não pode fazer isso com o ministro, não, né? Perfeito? Perfeito, excelência. Então, vamos. Fiquem à vontade, podem iniciar. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhores ministros, digno membro do Ministério Público, nobres colegas da advocacia, demais presentes, boa tarde. Essa colenda turma acaba de ouvir com atenção a sustentação dos estimados advogados da contraparte. E de pronto um questionamento se impõe. A partir da reiterada menção a fatos, provas e ao contrato pela recorrente, seria possível enfrentar os argumentos por ela trazidos, sem efetivamente reexaminar fatos, provas ou interpretar cláusulas contratuais? Não, é evidente que não. O que se pretende, na verdade, é reabrir um debate fático já exaurido, o que, por força dos enunciados números 5 e 7 da súmula desta Corte, é vedado. E peço licença por começar minha fala de maneira tão contundente, mas é realmente surpreendente, excelências. Os argumentos apresentados pela recorrente não possuem outro propósito que não de converter essa Corte em uma espécie de terceira, ou por que não dizer, se considerada a instância arbitral, uma quarta tentativa de apreciação do feito. Não há dúvidas de que, em sede especial, é possível que o recorrente faça remissão a elementos fáticos emoldurados pelo acórdão recorrido, mas o que acaba de se ouvir transcende em muito o que foi efetivamente estipulado pelo julgado. E isso, por si só, já seria absolutamente suficiente para que o recurso sequer fosse conhecido. A propósito, não se ouviu da tribuna qualquer menção à interposição de recurso extraordinário pela recorrente, que sustenta em sede especial questões relativas à aplicabilidade do tema 1255 da repercussão geral. Ora, se a recorrente enfrenta suas razões em matéria constitucional, ela deveria, até para preservar o seu interesse recursal, ter igualmente interposto recurso extraordinário, o que jamais aconteceu, tanto que nem consta dos autos, de modo que incide ao caso anunciado 126 da súmula do STJ. Convém ainda mencionar a ausência de pré-questionamento de diversas matérias aduzidas pela recorrente, a exemplo da suposta intempestividade dos pedidos de esclarecimento e o próprio artigo 22b da Lei de Arbitragem. Os institutos apresentados, em momento algum, foram abordados no acórdão de apelação, de modo que é insuficiente a menção genérica contida no julgado de que estariam pré-questionados todos os dispositivos da Lei de Arbitragem e do CPC.
Excelências, não é segredo que o pré-questionamento ficto é vedado por essa Corte quando não há oposição de embargo de declaração, conforme já decidido pela própria Corte Especial. Isso porque esse requisito de admissibilidade pressupõe enfrentamento de matérias que só podem ser tidas como violadas se efetivamente examinadas. Dessa forma, é por força também do enunciado número 211 da súmula desta Corte, e por analogia dos enunciados números 282 e 356 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que não prospera o recurso em questão, especialmente perante a ausência da oposição de embargo de declaração pela recorrente. E ainda que seja superada a admissibilidade, a B3P não se furta a um debate franco, com a plena convicção de que o acórdão recorrido deve ser integralmente mantido, não apenas por uma questão de técnica, mas de fidelidade ao sistema de justiça. E para bem demonstrar a afirmação que faço, permita-me apenas resgatar o pano de fundo da presente controvérsia, e o faço sem me contradizer por há pouco ter criticado essa postura pela recorrente, mas apenas reforçando a incapacidade de se divisar adequadamente o feito sem uma incursão fática. Pois bem, a origem remonta ao ano de 2015, quando a B3P e a Bacamase firmaram um contrato para a construção de 2 parques eólicos que se somariam a outros 3 já construídos. Desse ajuste, constou cláusula compromissória de arbitragem, que condicionaria sua instauração a uma tentativa prévia de mediação. Mas o que a B3P não poderia prever que enfrentaria no curso da execução eram fatores externos, completamente alheios à sua vontade e controle. O encerramento abrupto do principal fornecedor subcontratado e o aumento substancial de custos, que inviabilizaram a construção no prazo inicialmente pactuado. Mas mesmo diante desse cenário, a B3P manteve-se fiel ao contrato e solicitou, na esperança de compor amigavelmente o impasse, um procedimento de instauração de procedimento de mediação. Frustrada a tentativa, instaurou-se o procedimento 0016. Em 2017, a Bacamase ignorou a pendência do procedimento já em curso e aplicou multa contratual à B3P, o que foi no mínimo indevido. E não se trata de mera alegação. O próprio Poder Judiciário reconheceu esse fato e concedeu tutela de urgência pleiteada pela recorrida para a suspensão da cobrança. E foi em atenção ao artigo 22A da Lei de Arbitragem que a B3P ingressou imediatamente com um novo pedido de instauração, autuado como 0017. E foi em atenção ao artigo 22A da Lei de Arbitragem que a B3P solicitou justamente a instauração desse procedimento. A B3P, então, conforme anexo 22 dos autos arbitrais, solicitou a reunião dos procedimentos, já que ambos diriam respeito ao mesmo instrumento, o contrato de EPC celebrado. Mas sem que houvesse qualquer apreciação do pedido, o tribunal arbitral, ultrapassando os limites de sua competência, simplesmente proferiu sentença única para ambos os procedimentos. Foi dessa flagrante irregularidade que a B3P ajuizou ação anulatória, demonstrando violação ao artigo 32, incisos 2, 4 e 8 da Lei de Arbitragem, bem como a equidade e a segurança jurídica, pois não foi observada a necessidade de suspensão dos procedimentos em razão do tema 1255, ao passo que se contrariou o precedente vinculante dessa Corte quanto à correção monetária. No Judiciário, o Tribunal de Origem acertadamente reformou a sentença para afastar a decadência e anular a sentença arbitral. É desse julgado que recorreu a Bacamase por meio de recurso que não merece ser conhecido e muito menos provido. No fundo, o argumento da recorrente se escora em uma suposta decadência da ação anulatória, uma vez que o prazo que elude o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Arbitragem teria como termo inicial a intimação da sentença arbitral. Acontece que a parte final desse dispositivo coloca também como termo inicial, quando existente, a decisão acerca dos pedidos de esclarecimento, exatamente como no presente caso. Se a decadência pune a inércia, como falar em inércia se ainda era possível a oposição de pedidos de esclarecimento, capaz inclusive de alterar a sentença arbitral? Ana G2 e Isabela Monerá ensinam que pouco importa a natureza da decisão dos pedidos de esclarecimento, de modo que há interrupção do prazo decadencial independentemente do seu teor, se de admissão ou não. Nesse mesmo sentido, decidiu essa Corte a julgar o RESP 2.179.459, deixando ainda claro que da lei é evidente: o prazo decadencial de 90 dias é interrompido com a apresentação de pedidos de esclarecimento e só reinicia com notificação da decisão do árbitro a respeito. O acórdão, inclusive trazido também pelos doutos advogados da contraparte, não fala que interrompe essa interrupção mesmo quando não admitido, mas quando não acolhido, que pressupõe admissibilidade. Excelências, o acórdão não diz o que os recorrentes gostariam que dissesse. Ainda, se de fato houvesse interrupção do prazo decadencial, bastaria o tribunal arbitral ter esperado os 90 dias contados da decisão da sentença, para justamente se furtar do controle do judiciário. Então,
a espera desses 90 dias para decidir sobre os pedidos de esclarecimento seria uma forma de fugir desse controle. Vejam, excelências, que a recorrente pretende fazer vingar uma leitura que pressupõe na lei uma condicionante jamais prevista e já renegada pela própria jurisprudência dessa Corte. Ainda, o próprio fundamento de suposta intempestividade para o não conhecimento dos pedidos de esclarecimento também não se sustenta. O acórdão recorrido, em momento algum, menciona uma suposta intempestividade, mas apenas a sua inadmissão. Inclusive, não caberia falar em nulidade ou algibeira, até porque a primeira oportunidade para a alegação dos vícios da sentença arbitral, ela foi aproveitada e se deu na própria ação anulatória. Excelências, os pedidos de esclarecimento possuem fundamentação vinculada, de modo que não eram via processual adequada para suscitar vícios além daqueles positivados. E como dito, o procedimento 0017 foi instalado apenas para manutenção de decisão liminar. E o prazo de 30 dias estabelecido pela lei de arbitragem não propiciava a realização de uma mediação institucional. Indo além, o acórdão recorrido também acertou estar violado o artigo 32, inciso 2 da lei de arbitragem, em função do julgamento conjunto dos dois procedimentos sem a sua reunião prévia. O Tribunal Arbitral, na ordem processual número 1, assumiu a competência para decidir sobre a eventual reunião dos procedimentos e possível suspensão do procedimento 0017. Mas, diferentemente do que traz a parte recorrente, não houve contradição por parte da recorrida. O papel da parte era provocar a instauração, com a mediação sendo designada como decorrência procedimental lógica. Foi exarada a decisão, apontando como questão prejudicial a reunião. A expectativa era de que, após essa solução, houvesse a mediação. Assim, sem que nenhum outro ato fosse praticado, sem que qualquer decisão fosse preferida acerca da reunião dos procedimentos ou acerca do cronograma do procedimento 0017, sem que fosse oportunizada a instrução ou alegações finais, simplesmente sobreveio sentença arbitral julgando conjuntamente os dois feitos, em violação flagrante ao artigo 10 do CPC, que consagra o contraditório como elemento necessário e imprescindível. E veda também as chamadas decisões surpresa, até porque, conforme consta do acórdão recorrido, havia sido expressamente definida a tramitação apartada dos casos, sem decisão posterior em sentido contrário. E conforme ensina Flávio Luiz Yachel, ainda que os árbitros sejam livres na individualização das normas aplicáveis ao caso, impõe-se a eles o respeito ao contraditório, que é imprescindível na seara arbitral. Excelências, o artigo 32, inciso 8 da Lei de Arbitragem, traz a possibilidade de anulação da sentença arbitral quando violados os princípios previstos no artigo 21, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, que consagra o contraditório como elemento também dispensável no procedimento arbitral. Sem decisão prévia sobre a reunião dos procedimentos, não houve investidura formal dos árbitros, quaisquer que fossem, e nem as partes foram devidamente esclarecidas sobre os termos de sua atuação, o que violou flagrantemente o contraditório. Excelências, a propósito, a sentença arbitral também configurou decisão extrapetita, pois impôs o pagamento de honorários sucumbenciais pela recorrida, mas ignorou que, conforme a lição de José Roberto de Castro Neves, essa fixação depende de convenção entre as partes, o que jamais aconteceu. Dessa forma, é flagrante ofensa ao contraditório. Agradeço o tempo cedido e passo a palavra para a doutora Lua Clara. Excelentíssima ministra-presidente, senhores ministros, eminente membro do Ministério Público, colegas da contraparte e demais presentes. Me somo aos cumprimentos já feitos pelo meu colega Dr. Vitor Dino e, buscando ser breve, retomo de imediato a sustentação. Excelências, adianto que a recorrida não busca reavaliar o mérito da decisão arbitral, mas sim apontar os vícios procedimentais contidos nela. E já estando bem evidente o fato de que jamais houve a reunião prévia e formal dos procedimentos, abordo o ponto como primeiro argumento sob uma perspectiva ligeiramente distinta. Não apenas a sentença arbitral configurou decisão surpresa, como foi ela o único ato procedimental de reunião dos feitos. Como pontuou meu colega, não há nenhuma razão que justifique a extensão da jurisdição dos árbitros de um procedimento para o outro. Caterine Spirides ensina que a função do árbitro é uma missão por sua própria natureza efêmera. É dizer, os árbitros são investidos de poderes para julgar uma determinada controvérsia oriunda de um determinado procedimento. No presente caso, as partes fizeram a escolha específica dos árbitros para o procedimento 0016, mas não a fizeram para o 0017. Diferentemente do que alegado pelo advogado da contraparte, Dr. Vitor, os árbitros, na ordem processual número 1, avocaram a competência para decidir sobre a reunião dos procedimentos e não propriamente reuniram os procedimentos. Portanto, a sentença arbitral foi emanada de quem não poderia ser árbitro, clara hipótese de anulação prevista no inciso 2 do artigo 32 da Lei de Arbitragem.
Excelências, passando agora para o meu segundo ponto, a parte contrária divagou longamente sobre o aproveitamento de mediação relativa ao procedimento 0016, sobre a alegada inexistência de prejuízo por ausência dessa mediação e a respeito de um suposto comportamento contraditório por parte da recorrida. Nada disso persiste. Somente seria possível o aproveitamento da primeira mediação se os procedimentos houvessem sido reunidos previamente, o que, como já dito e repetido, jamais aconteceu. Se um único ato comum é justamente aquele que encerra os feitos, certamente não há que se falar em reunião dos procedimentos. Conforme Ana Clara Viola Ladeira, para que haja conexão entre os procedimentos arbitrais, é necessário a mesma condução procedimental e sentença arbitral. Se desde o início os procedimentos não tramitaram conjuntamente, não faz nenhum sentido que essa conexão se dê apenas no ato final. E se não houve reunião prévia, torna-se ilógica a alegação de que um ato procedimental de um dos feitos, no caso a mediação, pudesse ser aproveitado. Ainda que se suscitasse o princípio da instrumentalidade das formas previstos nos artigos 276 a 278 do Código de Processo Civil, não há como se aproveitar o ato, a mediação, porque quando da realização dessa mediação no procedimento 0016, a disputa objeto do procedimento 0017 nem existia. Por isso, qualquer tentativa de composição por essa mediação era uma impossibilidade cronológica. Enfatizo, Excelências, como admitir que essa mediação resolveria uma controvérsia inexistente? Ainda não há que se falar em comportamento contraditório por parte da recorrida. Jamais houve qualquer dispensa ou manifestação escrita no sentido de se dispensar a segunda mediação. Ao contrário, o histórico de conduta da recorrida demonstra exatamente o oposto. Quando do primeiro procedimento 0016, seu primeiro pedido foi pela realização da mediação, o que somente não ocorreu no segundo procedimento 0017, por força do decaimento da liminar deferida judicialmente. Excelências, o processo não é um ambiente de apostas, mas sim de certezas, como suscitado pelos advogados, uma das quais é a exigência do dolo. Cito aqui a própria Carolina Uzeda. O agir de boa-fé pressupõe a ausência de intenção ou dolo. Por fim, destaco a necessária observância dos árbitros aos precedentes do Judiciário, especialmente no que se refere ao índice de correção monetária e à ordem de sobrestamento do tema 1255 de repercussão geral. O caráter jurisdicional atribuído à arbitragem impõe aos árbitros o dever de observância dos precedentes definidos no artigo 927 do Código de Processo Civil. Não à toa, o caput desse mesmo artigo refere-se genericamente a juízes e tribunais. O próprio artigo não especificou que a incidência dos precedentes deve se dar somente no âmbito da jurisdição estatal. E como bem afirmado pelo Dr. Lucas, as partes, no exercício de sua autonomia da vontade, escolheram o direito brasileiro como aplicável para solucionar eventuais controvérsias. Excelências, os precedentes integram o ordenamento jurídico brasileiro. E aqui cabe a seguinte reflexão. Uma vez que as partes realizaram a escolha pelo direito brasileiro, o tribunal arbitral poderia simplesmente ter decidido ignorar os precedentes? Me parece claro que não. No ponto, Paulo Lucon nos ensina que se o direito pátrio foi o escolhido pelas partes na convenção de arbitragem e, por sua vez, esse foi relativizado pelos árbitros, houve desrespeito às normas cogentes, como as que são dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inegável a violação aos próprios limites da Convenção de Arbitragem, hipótese de anulação prevista no inciso 4 do artigo 32 da Lei de Arbitragem. José Rogério Cruz e Tucci afirma que não há sentido algum que, de um lado, o juiz estatal esteja sujeito à incidência dos precedentes e, do outro, o árbitro esteja livre para afastar sua observância. A observância aos precedentes do Poder Judiciário pelo juízo arbitral é decorrência da função sistêmica desses pronunciamentos na promoção de isonomia, de segurança jurídica e de previsibilidade. Independe, portanto, de prévia pactuação entre as partes sobre a sua incidência. Até porque, como afirma Guilherme Riso do Amaral, a observância também decorre da própria vontade que as partes deram aos árbitros para julgarem conforme o direito. O Tribunal Arbitral, ao aplicar índice de correção monetária diverso da taxa Selic, claramente desrespeitou o precedente.
Isto porque esta Corte Superior já decidiu no recurso especial 1.795.982 que a taxa Selic deve ser adotada como índice de correção monetária e juros de mora. Como bem explicado no voto condutor do referido recurso, a taxa Selic é verdadeiro índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição da República, pelas leis de direito econômico e de direito tributário. Excelências, esse julgamento reflete exatamente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Tanto é assim que agora se firmou o tema repetitivo 1368, que, por sua vez, é certamente precedente a que se atribui eficácia vinculante. Ministra, ministros, o Tribunal Arbitral não foi apenas contra os precedentes do Judiciário, também foi contra o principal instrumento de política monetária utilizado para controlar a inflação do nosso país. Excelências, o ordenamento jurídico é uno. Não há como uma parte ter que observar os precedentes e a outra não. Não há como obrigar o juiz e o árbitro não, sob pena de comprometer a eficácia de princípios tão caros como o da isonomia e da segurança jurídica. Negar a vinculação dos árbitros aos precedentes do Judiciário, nas palavras do ministro Luiz Felipe Salomão e de Rodrigo Fux, seria falha gravíssima, uma vez que o juiz togado e o árbitro dariam respostas diferentes a casos iguais. Nas palavras do ministro Eros Grau, não há como se interpretar e nem tampouco aplicar o direito por tiras. Ainda quanto à observância dos árbitros aos precedentes do Judiciário, destaco a necessária suspensão dos procedimentos arbitrais. O tema 1255 não possui determinação expressa de suspensão nacional, mas os árbitros poderiam ter suspendido o procedimento por força do artigo 313, inciso 5, a linha A do Código de Processo Civil. A recorrida também não desconhece que o tema 1255 está atualmente restrito às causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme consta na questão de ordem proferida no referido tema. Excelências, aqui é necessário fazermos um recorte temporal. A época em que proferida a sentença arbitral, a questão de ordem no referido tema nem existia. E, para além, destaco a palavra atualmente contida na questão de ordem. A própria Suprema Corte reconheceu que este é o entendimento atual. Por tudo que foi demonstrado, a recorrida requer o não conhecimento do recurso especial interposto pela incidência dos enunciados 5, 7, 126 e 211 da súmula do Superior Tribunal de Justiça e, se superados os referidos vícios, requer o desprovimento do recurso especial interposto. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço aos patronos da parte recorrida, B3P. De acordo com o regulamento dessa corte, de conhecimento de todos, está no site. Vamos passar agora, então, à etapa, sempre atentos, né, ao horário, que temos uma pauta extensa, hoje ainda. Vou passar a palavra, então, ao excelentíssimo ministro, caro colega, doutor José Carlos Poli. Primeiramente, aos patronos da empresa recorrente da Camaso. Podem se aproximar. Uma pergunta, então, cada um e ponto. Uma pergunta, Sim. cada um. Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando meus pares, a todos os presentes, aos nobres advogados, inicialmente da recorrente, Bacamaço. Inicialmente, uma indagação dirigida ao Dr. Vitor. Se falou bastante de não haver nulidade pela falta da mediação, na medida em que isso não traria prejuízo. E se afirmou também que se pretende preservar a arbitragem. E sabendo que a arbitragem basicamente é um procedimento maleável
e sabendo que o ordenamento jurídico brasileiro prestigia de tal modo a busca pelo consenso e soluções consensadas, eu gostaria de entender em que medida é possível realmente afirmar de maneira tão efetiva a falta de prejuízo para algo que não traria alteração para um procedimento que é feito para ser maleável. Perfeito, excelentíssimo ministro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o questionamento formulado por Vossa Excelência, visto que ele é muito pertinente para esse caso e permite que essa parte melhor formule, melhor explique as teses aqui formuladas. Excelência, realmente não há do que falar em nulidade por conta de ter sido realizada uma mediação ad hoc. Note-se que quem instituiu o procedimento 0017 e quem instituiu a mediação ad hoc foi a própria B3P. Portanto, e ainda por cima, essa mediação ad hoc trouxe frutos. Foi pactuada uma repactuação que suspendeu o procedimento arbitral. Portanto, realmente não há o que se falar em prejuízo. Agora, para o Dr. Lucas, o início da sustentação se deu em relação à questão de haver ou não litigância de má-fé. E, essencialmente, aí se tratou de fatos. E, por outro lado, se defendeu em seguida que a arbitragem é um meio de jurisdição próprio e que, de uma certa maneira, deve fidelidade plena e absoluta à lei específica que regulamenta a arbitragem. E aí eu gostaria de saber em que medida não se tem aí uma contradição. Eis que, para quando interessa, busca-se fatos e o Código de Processo, e para quando interessa, se procura restringir a análise apenas à lei de arbitragem. Excelência, para esclarecimentos, o senhor pergunta em relação à súmula 7, para a litigância de má-fé? O conjunto da sustentação foi integrado por essas duas partes, e elas têm que se comunicar. Por isso que eu gostaria de entender qual é a ênfase da recorrente: lei de arbitragem, Código de Processo ou aspectos fáticos da causa? Perfeito, excelência. Essencialmente, quando estamos falando aqui de litigância de má-fé, estamos com respaldo no Código de Processo Civil. Mas isso é muito interessante porque o comportamento da B3P em relação à litigância de má-fé não nasceu na presente ação anulatória, nasceu no procedimento arbitral. Então, o procedimento arbitral, uma vez que ela requereu, ou melhor, afirmou pela desnecessidade da mediação prévia institucional, instaurou diretamente o procedimento arbitral 0017 e, depois de uma sentença arbitral desfavorável, requereu a nulidade em razão dessa própria ignorância, cláusula escalonada, entendemos que aí, ao ajuizar a ação anulatória e fazer uma pretensão completamente contraditória ao que ela tutelou na origem, evidenciaria, portanto, um comportamento contraditório, e nessa discussão de fato é importante, pois estes fatos estão inseridos no acórdão recorrido e também não esbarrariam no óbice da súmula 7. E agora uma última indagação para os dois colegas que sustentaram em nome da recorrente. Afinal de contas, já que existe esse diálogo entre fontes legislativas, o Código de Processo, tal como está da tribuna sendo defendida, afinal de contas, por que não se fez os embargos de declaração na esteira do que preconiza o artigo 1025 do Código de Processo Civil? Excelência, não foi necessário a oposição de embargos de declaração pelo seguinte motivo: não havia necessidade de pré-questionamento ficto, visto que todas as normas violadas estavam pré-questionadas implicitamente. Deixe-me explicar com melhor embasamento jurisprudencial. Entende essa Corte, no recurso especial número 1.639.314 de Minas Gerais, e de relatoria também da ministra Nancy Andrighi, que, para que seja admitido o pré-questionamento no embargo de declaração, deve ser alegado violação ao 1022. Todavia, excelências, todas as normas aqui discutidas, seja o Estatuto da OAB, seja a lei de mediação, estavam pré-questionadas implicitamente. Segundo o professor Vinícius Lemos, e segundo este tribunal, no agravo regimental, no recurso especial número 896.429 do Rio de Janeiro, o pré-questionamento implícito se dá quando, embora não tenha sido citado o nome da norma, tenha se enfrentado as matérias que essa norma faz referência. Portanto, não há óbice aqui quanto à ausência de pré-questionamento e cumprido o requisito do artigo 105, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Da minha parte, eu estou satisfeito. Muito obrigado.
ministro Poli. Passo a palavra, então, ao ministro William Santos Ferreira. Obrigado. Vou iniciar com grupos recorrentes a respeito de uma natureza jurídica de uma decisão. A decisão que a intempestividade tem natureza declaratória. Eu primeiro gostaria de entender se toda decisão tem uma natureza única ou se há um conjunto de potências em relação a diversas naturezas. Perfeito, Excelência. Como é conhecido no ordenamento jurídico brasileiro, existem várias modalidades, várias naturezas de decisões, sejam declaratórias, condenatórias e etc. Na questão da intempestividade do ato, o que é declaratório não é em si a intempestividade do ato. É declaratória a decisão que declara que o ato foi oposto intempestivamente. Melhor explicando. Se o ato não cumpriu com requisitos mínimos de existência, que é a própria oposição em tempo hábil, a sentença que declara que não o foi, declara a inexistência do ato. E ao contrário do que a recorrida trouxe, falando que não havia um enfrentamento do juízo arbitral quanto à intempestividade, não se sustenta. Inclusive, é atentar contra fato incontroverso nesses autos, o que também ensejaria litigância de má-fé. Mas a minha pergunta é, eu vou insistir. Toda decisão declaratória é exclusivamente declaratória? Não. E por que existe a decisão declaratória? A decisão declaratória ela existe para constituir um estado de direito. No caso, constituir um estado de inexistência. Mas haveria falta de interesse processual de quem requer uma mera declaratória, porque ele da declaratória é evidente o fato anterior e ele não precisa da declaratória porque o fato já existe? Perdão, Excelência, poderia reformular o questionamento? Eu ajuizo uma ação declaratória e tenho interesse. Mas se o fato já existe, ele não precisa de uma ação declaratória. Se ele tem uma ação declaratória, é porque haja uma certeza sobre isso, não? Perfeito, mas a decisão declaratória estava dentro do juízo arbitral. Ela declarou a inexistência do pedido de esclarecimentos. Aqui não está se discutindo a declaração na ação anulatória de arbitragem. Está se discutindo a intempestividade dos pedidos de esclarecimentos quando da interpretação do artigo 33, parágrafo 1º. Só para concluir a questão que me parece muito relevante, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quando diz que o último pronunciamento a respeito de uma determinada matéria, inclusive sobre a intempestividade, o dies a quo, parte da última decisão proferida por conta da segurança jurídica a ser estabelecida e a falta de controle dada ao órgão que permitiria uma manipulação do lapso temporal? Excelência, aqui tem uma jurisprudência do STJ que suscita o entendimento quanto aos embargos de declaração. Não se desconhece o caminho espinhoso, que é aproximar os dois, e não é o que se busca aqui, visto que pedido de esclarecimentos é remédio processual, embargo de declaração é recurso. Todavia, na discussão quanto à intempestividade, aplicaria-se o entendimento superior do Tribunal de Justiça que a posição intempestiva não tem como gerar efeitos jurídicos, inclusive na interrupção do prazo. Este é o posicionamento da Bacamaso. Obrigado. Para o segundo examinador, para concluir, eu vou fazer a seguinte indagação. Foi mencionado na posição dos recorrentes que o precedente ele não representa uma necessidade de observância em relação à situação do julgamento. Se essa posição sustenta-se de que não deve ser observada não é obrigatória essa decisão, se assim entendi que foi levantado da tribuna, como discutir a situação de um regime jurídico que depende de um estabelecimento? Eu posso ter uma convenção arbitral posterior que me assegura o descumprimento de um sistema jurídico? Obrigado, Excelência, pela questão. Segundo o entendimento da professora Suzana Cremasco, o tratamento em relação aos precedentes pode ser amplamente convencionado. As partes podem selecionar os precedentes a serem aplicados, os precedentes a serem inaplicados. E, nesse sentido, Excelências, é possível, instituída a convenção de arbitragem e, posteriormente, após o início do procedimento arbitral, realizar-se um compromisso arbitral para estabelecer a seguinte premissa estabelecida por Vossa Excelência.
Estou satisfeito. Serei bastante breve. Farei dois questionamentos pontuais e fiquem à vontade os patronos da Bacamaso para responder conforme lhes aprouver. Os advogados da tribuna falaram muito e demonstraram ser muito zelosos em relação à lealdade processual, né, terem muita deferência, porque pugnam pela imposição de multa por litigância de má-fé à parte recorrida, concordam? E, salvo engano meu, da tribuna foi dito, inclusive, por quê? Porque não teria havido, por parte da recorrida, oportuna arguição quanto à não realização da mediação, correto? Perfeito. Sim. E, com base nessas mesmas premissas que foram tão bem enaltecidas pelos patronos da recorrente, eu pergunto, foi afirmado da tribuna também que haveria incompetência do Poder Judiciário para apreciar o pedido de tutela provisória, correto? Que teria havido uma concessão de tutela provisória pelo Poder Judiciário, né, e que esse seria, no entendimento dos patronos da parte recorrente, um pretexto, certo? E que seria incompetente a rigor. A minha pergunta é, baseada na premissa desse zelo tão nobre pela lealdade processual, essa questão foi arguída oportunamente pela Bacamaso? Excelência. Ou está sendo arguída agora, nesse momento, em sede judicial? Está sendo arguída agora no presente recurso especial, mas isso decorre do motivo muito simples que foi o fundamento do acórdão ter nascido agora, pré-questionando a matéria relativa ao artigo 22A da Lei de Arbitragem. E, nesse sentido, a Bacamaso demonstra que é totalmente inaplicável, ou melhor, inadequado, requerer uma tutela de urgência ao judiciário uma vez já instituída a arbitragem. É o que dispõe, inclusive, o próprio regulamento da Camarb, instituído pelas partes, adotado pelas partes, em seu dispositivo 9.2. Deve ser requerida diretamente ao árbitro excelências, pois já estava instituído o procedimento arbitral. E, após diversas pretensões contraditórias, postulações contrárias ao que havia sido anteriormente, é o motivo pelo qual se requer a condenação por multa a título de litigância de má-fé. Com licença, excelências, apenas a título de complementação, Vossa Excelência suscitou que não haveria oportunidade da B3P alegar nulidades do procedimento arbitral. Portanto, houve sim, em sede de pedido de esclarecimentos. Todavia, a B3P perdeu o prazo, formando a coisa julgada arbitral e, assim, dando efeito ao efeito preclusivo da coisa julgada. Minha segunda pergunta seria, houve a ventilação por parte dos advogados da parte recorrida acerca de... porque a matéria constitucional ventilada pelas partes. Então, há discussões, e aí, enfim, se envolvem fato ou não, ou eminentemente jurídica, sobre, pelo menos, a aplicabilidade ou não do tema 1255, se haveria impacto na suspensão ou não. E, em última análise, esta Corte poderia, por exemplo, esse colegiado, entender que haveria uma discussão não reflexa, mas direta, inclusive, a garantia do acesso à justiça, tendo em vista que há tantos pontos que confluem para isso, né, dentro dessa ideia de justiça multiportas. Então, eu pergunto, deveria os recorrentes terem interposto recurso extraordinário, sim ou não? E aí, uma frase só, porque aí, em seguida, a depender, eu tenho uma pergunta e nós... Perfeito, excelência. Serei o mais breve possível, visto a complexidade do tema. Mas, iniciando pela resposta, não havia necessidade de oposição de recurso extraordinário, pois, no entendimento do professor Luiz Guilherme Marinoni, a violação reflexa à Constituição não enseja recurso extraordinário. Por isso, não há que se falar em necessidade de aplicação da súmula 26, pois, se fosse oposto um recurso extraordinário contra um fundamento que não é autônomo do acórdão, este seria nem ao menos conhecido. Ok. E uma pergunta subsequente. Vossas Senhorias, Excelências, mencionam na sua sustentação que tem também especial apreço pela instrumentalidade das formas, certo? Então, pergunto, caso esse colegiado tenha a firme convicção de que a questão constitucional
e uma potencial violação direta, que, portanto, não seria da competência deste colegiado. Em homenagem à instrumentalidade das formas, como os patronos da parte recorrente se manifestariam caso nós chegássemos aqui ao entendimento de, por bem, em homenagem à instrumentalidade das formas, aplicar o Código de Processo Civil de 2015 para abrir prazo, talvez, se fosse do caso, até para que fosse da tribuna feita esse esclarecimento e depois reduzido a termo no prazo regulamentar, para que fosse remetida a questão para o Supremo Tribunal Federal, para que não houvesse usurpação da competência. Perfeito, Excelência. Essa seria uma oportunidade perfeitamente possível deste tribunal, oportunizar que seja interposto um recurso extraordinário para que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, também é aplicável o entendimento do saudoso ministro Teori Zavascki, de que é possível que seja reconhecida um incidente de arguição de inconstitucionalidade. E, neste caso, deveria ser remetido ao órgão especial para respeitar a reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal e realizar o julgamento do IAC nos termos dos artigos 199 e 200 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte e 949 do Código de Processo Civil. Pelo adiantado da hora, não vou pedir para os patrões depois, se for o caso, abriremos prazo para que façam por escrito se há ou não repercussão geral para que seja remetido-se oportunamente para o STF. Então, mais alguma dúvida? Não? Então, dispensados, obrigada. Advogados da empresa B3P. E começamos também pelo ministro Poli. Agradeço, Excelências. Foi bem, né? O tempo da primeira, acho que está bem, está bem, está bem. Boa tarde novamente, Excelências. Boa tarde, os advogados da recorrida. Inicialmente, farei uma indagação para o advogado Vitor. Foi de maneira enfática comentado a respeito da efetiva falta de oportunidade de realização de uma mediação que seria necessária, e aí a questão do prejuízo que levou a que a ação anulatória fosse ajuizada. Mas na descrição dos fatos, tal como no caso se encontra, afirma-se que após a realização dos contratos que foram objeto da mediação anterior, em 22/6/2024, as partes solicitaram a retomada dos procedimentos arbitrais suspensos. Então, a indagação é objetiva. Por que não se solicitou a prévia retomada da mediação? Em que medida esta falta de retomada de mediação ofende também a ordem jurídica como um todo, como também da tribuna foi bastante enfaticamente tida como necessária de observância, inclusive numa arbitragem? Excelência, perfeitamente. Fazendo uma retomada dos fatos, no ato processual número 1, o tribunal avocou para si para decidir a questão da conexão, da reunião dos procedimentos. Depois, houve, evidentemente, suspensão dos procedimentos, como bem mencionado, foi realizada uma mediação ad hoc, e teve a retomada dos procedimentos. Acontece que, como mencionado da tribuna também, não houve qualquer decisão sobre a questão da reunião dos procedimentos. A expectativa da B3P era que essa questão fosse resolvida para que, assim, dessa forma, se procedesse normalmente com o andamento processual. Uma vez que estava a pendência dessa questão prejudicial levantada, não tinha como se realizar essa manifestação. A espera, como mencionado, era justamente a resolução da reunião dos procedimentos, quando, posteriormente, simplesmente sobreveu a sentença arbitral, julgando conjuntamente os dois feitos, sem a sua reunião prévia, ou seja, a questão prejudicial não foi definida. Excelência, se me permite a complementação, as partes pactuaram por cláusula escalonada, mediação, arbitragem. Então, antes de ser realizada a arbitragem, deveria ser realizada a mediação. Então, justamente em decorrência da autonomia da vontade das partes, que é algo tão caro para a arbitragem, deveria ter sido respeitada a cláusula pactuada. Então, foi bom
a advogada ter também feito essa parte, porque é justamente por causa da importância da vontade em que houvesse prévia arbitragem, que continua um certo vácuo, por não ter sido solicitado expressamente. Mas agora eu já passo à indagação que farei a Vossa Senhoria, a advogada a doutora Lua Clara. Foi também de maneira muito enfática defendida a necessária observância pelos árbitros do que se tem no conjunto dos precedentes, daquilo que se possa deles extrair como norma jurídica que integraria o ordenamento jurídico. Mas, na parte já um tanto adiantada da sustentação da doutora Lua Clara, há a referência que os árbitros poderiam ter optado pela suspensão do procedimento arbitral enquanto o tema estava sendo definido nos tribunais superiores. Então, eu gostaria de entender, mas, afinal de contas, esta este efetivo dever de observância é pleno, absoluto, ou o árbitro escolhe quando realiza ou não? Excelência, no caso, esse dever de observância ele é pleno e explico por quê. As partes, no exercício de sua autonomia da vontade, como bem dissemos, escolheram o direito brasileiro como aplicável para solucionar as controvérsias. Os precedentes integram o ordenamento jurídico brasileiro, seja por meio do Código de Processo Civil, em seu artigo 927, mas também a própria Constituição, principalmente a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. Sendo assim, não há como aplicar uma parte do direito brasileiro, ou seja, o árbitro escolher o que do direito brasileiro ele irá aplicar e outra parte ele não aplicar. Porque, dessa forma, haveria certamente uma desvirtuação do que é a arbitragem e seria uma forma de escape, uma forma de fuga, como plano B das partes que sabem que sua tese não iria vir a ser vingada no judiciário pela existência de um precedente. Então, dessa forma, haveria esse risco de desvirtuação do que é a arbitragem. E a aplicação dos precedentes, ela não atenta de forma alguma à liberdade decisória dos árbitros. E explico por quê. Eles devem, na verdade, fundamentar nas suas decisões o porquê não estão aplicando aqueles precedentes de forma a Então, mas é que a pergunta não foi exatamente essa. Ela está ligada a um tema afirmado na sustentação, que na questão da suspensão poderiam ter optado por ela. E aí a dúvida justamente é essa. Poderia ou deveria? Excelência, corrigindo, deveriam, até porque o Código de Processo Civil, no artigo 313, no seu caput, fala: suspende-se o processo, não há uma faculdade. Entendi. E agora uma indagação rápida, qualquer dos dois advogados poderão responder. Muito se falou que o recurso não mereceria ser conhecido, eis que haveria de avançar sobre hipóteses fáticas. Mas eu não vi a descrição de eventos do fato da relação contratual havida sendo devidamente invocado como sendo aqueles nos quais haveria ou uma reanálise da prova, ou uma nova qualificação desses eventos. Afinal de contas, há ofensa à súmula 7 ou não? Excelência, obrigado pela pergunta. Sim, há uma ofensa flagrante à súmula 7. Excelência, da tribuna foi sustentada pela parte recorrente uma violação, uma questão relativa à má-fé. O acórdão recorrido é expresso, ele é muito forte nesse sentido de que exatamente não houve má-fé. Exige-se para a má-fé a comprovação de dolo. E o acórdão recorrido reconhece expressamente não houve essa comprovação. Para avaliar essa questão, não cabe essa corte fazer voltar nos atos e fazer uma reanálise fática. Para verificar a má-fé, seria necessário voltar aos autos arbitrais, que são anexos no processo, e teria que analisar uma série de questões, teria que analisar todas as petições colocadas nos autos arbitrais, teria que analisar todos os teores das próprias decisões, e isso é vedado pela própria súmula 7. Excelência, se me permite a complementação, Tereza Arruda Alvim e Bruno Dantas fazem a separação do que seria o mero reexame de provas e revaloração. O que a parte contrária deseja é exatamente reexame de provas, o que não se admite em recurso especial extraordinário. Ok. Ministra Flávia, eu estou satisfeito. Obrigada.
Eu vou prosseguir na mesma temática. Primeiramente, para o advogado Vitor Dino Figueiredo. Falou-se muito em reexaminar fatos na súmula 7. Qual a diferença entre reexaminar fatos e revalorar provas? Excelência, perfeito. A revaloração, ela acontece justamente quando é uma questão incontroversa. A revaloração é justamente o atribuir uma qualificação jurídica diversa da questão. É justamente fazer a análise da questão e atribuir uma qualificação jurídica. O reexame é justamente verificar a existência, a inocorrência ou não do fato, e o que é vedado por essa corte. Revalorar uma prova é considerar a prova. Excelência, Em termos de sua qualificação, foi a afirmação. qualificar de forma diversa. Forma realizar diversa. uma qualificação. E a qualificação de forma diversa, ele qualifica o quê? Então, O fato. a revaloração é justamente mudar a qualificação jurídica e se analisa um determinado meio de prova e atribui força provante distinta atribuída pelo julgador em um teórico equívoco na relação do direito, mas tudo a partir da moldura definida pelo acórdão recorrido. E a questão de fato, justamente como mencionado, é toda a questão que demanda discussão sobre a existência, a ocorrência ou não do fato. Para verificar, por exemplo, a questão da má-fé, a ocorrência da má-fé, a inocorrência da má-fé, teria que justamente fazer esse reexame, voltar para os autos arbitrais, voltar para os autos, o que é vedado nessa corte, e conforme o próprio acórdão reconhece, não houve comprovação de dolo. Então, quando eu revaloraria, nesse caso? Excelência, nesse Porque caso, tudo que foi afirmado, então, seria fato. seria fato, não seria Sempre. possível uma... Não seria uma E eu revaloro. Só que se eu desconheço a normativa jurídica abstrata para aplicá-la na minha constatação fática, a minha constatação fática está viciada pela minha não clareza daquilo que eu exijo na análise dos fatos, ou não? Excelência, como mencionado, justamente a revaloração não consiste em uma análise bruta do fato. Consiste justamente, uma vez que o acórdão recorrido estipula a existência ou inexistência, a partir disso, estabelecer uma qualificação jurídica diversa. Ou, por exemplo, em relação à testemunha, um indivíduo foi ouvido como informante quando deveria ter sido ouvido como testemunha. Isso seria fazer uma revaloração, porque o fato, se tiver estipulado no acórdão recorrido, seria possível essa análise. Eu vou concluir, mas só à guisa da conclusão do debate. Se eu exijo, na minha análise de um conjunto probatório, dizendo que um contrato de locação não está assinado, e existem inúmeras provas de que existiu uma relação jurídica, até pagando IPTU e, por exemplo, pagando algo que foi denominado em algum local aluguel, a palavra não existe contrato é de alguém que está exigindo um contrato escrito. E se não exige essa formalidade, porque a lei não exige, eu estou violando a lei e aplicando mal o conjunto probatório a ser analisado. Mas aí é só um detalhe a ser tratado. Ou seja, eu vicio pela completude da verificação. Mas isso é um debate, evidentemente, muito mais profundo no nível que nós estamos. Agradeço. E, por último, para a questão sistêmica. Foi impactante, nesse momento, a justificativa do precedente na verificação sistêmica, para justificar essa impositividade. E foi justificado também porque isso traria como um vício na carga de fundamentação, e daí porque eu teria uma questão aqui. Muito bem. A minha pergunta, ela vai ser um pouco, já que foi muito explorado e muito bem explorado pelo excelentíssimo ministro Poli, eu vou aqui tratar de uma sutileza dessa questão. A violação da norma não estaria por ignorar a vinculatividade do precedente e não escolher qual é o precedente? Excelência, no caso, ignorar a aplicação é justamente isso.
o árbitro ele deveria fundamentar o porquê ele não está aplicando aquele precedente ou porquê ele está aplicando aquele precedente. A partir do momento em que, como consta na sua decisão, ele se limita a dizer que não estava vinculado aos precedentes, ele ignorou a sua observância. Dentro do seu escopo de poder decisório, ele poderia, sim, entender pela não aplicação do precedente devido às razões que ele iria fazer a distinção. E esse dever de fundamentação ele não está previsto somente no Código de Processo Civil, mas decorre da própria Constituição da República, no seu artigo 93, inciso 9º. Ele pode interpretar, não pode ignorar, é isso? Exatamente. Até porque, excelência, me permite a complementação, a arbitragem ela consiste em jurisdição. Ela é atividade jurisdicional. E, por ser atividade jurisdicional, se preza pela coesão do sistema como um todo. Deve haver essa aplicação de precedentes. Eu estou satisfeito. Perfeito. Serei muito breve. Primeira indagação. Da tribuna, os patronos da parte recorrida, B3P, mencionaram, pugnaram, né, pela anulação em virtude de incompetência do tribunal arbitral, correto? A minha dúvida é, a parte recorrida, ela argui e pugna pela anulidade, pela anulação parcial ou total, a partir do que foi mencionado? Excelência, conforme você disse, todas as hipóteses de nulidade da sentença arbitral, no artigo 32 da Lei de Arbitragem, são condição de nulidade absoluta. Justamente por se tratarem, conforme o próprio professor Cândido Rangel Dinamarco levanta, são questões de nulidade por se tratarem todas de matéria de ordem pública. Então, trata-se de nulidade total e insanável, nulidade absoluta, propriamente dita. E aí a minha dúvida residiria no seguinte, houve, inclusive, da tribuna menção, assim como os patronos da parte recorrente, a instrumentalidade das formas. E, enfim, há sempre, bom, penso eu, a decomposição da decisão jurisdicional em capítulos. Então, minha dúvida é, se a mácula estaria na incompetência do juiz arbitral, salvo engano, no procedimento 0017, me parece que não, no 16, e o objeto seria... realmente, o pedido de anulação, a pugnação seria pela anulação total, ou seja, de todos os capítulos? Essa era a minha dúvida, na verdade. E, por fim, seria possível, porque aqui somos muito diligentes, né, no exercício da função judicante. Então, veja, de minha parte, não adianto que não me parece que a questão fática seja o grande problema. Então, a partir disso, pensando que as questões mais complexas são de direito, e, a meu ver, de direito processual, o que os patronos da parte recorrida, como se manifesta, até para evitar decisão surpresa, sobre este colegiado convidar, tendo em vista que a complexidade é de direito processual, o Instituto Brasileiro de Direito Processual para se manifestar, nesta ocasião, num recurso especial que não é repetitivo? Vem com bons olhos ou não, para evitar decisão surpresa. Excelência, por não se tratar de um recurso em repetitivo, não seria possível a manifestação de amicus curiae, né? Isso é justamente algo previsto para os recursos especiais repetitivos. Ok. Bom, estou satisfeitos também? Então, agradeço a todos. Peço que, por gentileza, a audiência se retire. Os advogados, mais ainda. Pode ser. Pode ser. Todo mundo fez A voz da autoridade presidencial se fez ouvir e foi muito pertinente. A voz de Deus, nós ouvimos a voz de Deus aqui, onde Gabriel desceu. Esclarecimentos, foi determinação. Podem ficar e a gente sai. Realmente não faria sentido.
Parabéns. Bom, então fica esse presente para vocês, ó. O prazer. Você vai. Foi um prazer. Você vai estar com o seu. Tá calor por aí, chefe? Tá de boa aí? Tá tranquilo, que bom. Tá acabando, né? Tá acabando. Parabéns, parabéns. Você viu só? Por isso que fica assim que sobe. Vamos lá. Aqui, né? Vê se confere aqui. Ok? Ok. Agradecemos a paciência de todos. Nós, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todas as equipes, toda a audiência pôde perceber que eu não estou falando aqui apenas porque estão presentes, mas, de fato, um painel muito parelho, né? Temos aqui, nós temos aqui alunos de excelência, que certamente já são, né, profissionais de excelência, daí porque já congratulo efusivamente e com a mais profunda sinceridade. Vou passar a palavra, então, agora ao professor, né, que agora estamos aqui com professores, realmente para dar um feedback muito rápido, porque ambas as equipes vão muito longe, muito mais longe do que essa competição, né? Esses alunos vão já foram muito mais longe do que qualquer competição. Então, professor Poli. Então, renomando aí os cumprimentos a todos, até aproveitando a oportunidade para agradecer ao IBDP, às
pelo convite. É uma honra enorme para mim estar hoje não apenas compartilhando a mesa de trabalho com a professora Flávia, professor William, mas estar atendendo às convocações do IBDP e das processualistas, é sempre fato de muita honra. Feita essa referência muito breve aos colegas que atuaram pela UEL, pelo IDP. Espetacular. Eu gostaria de crescer um dia e chegar no nível que os colegas já estão, mas, com o perdão da brincadeira, algumas breves referências. De uma certa maneira, foi técnico, é óbvio que tem que ser técnico, em especial em termos de atuação perante o Tribunal Superior, mas um pouco mais de emoção seria importante, e aqui seria uma sugestão para ambos. Falar um pouco do drama de cada qual, o quanto aquilo mexe com a vida das pessoas. De uma certa maneira, também aqui, ainda que a questão da relevância não tenha ainda sido regulamentada, o quanto aquilo irá transbordar em relação ao coletivo. Claro, se falou um pouco da defesa da arbitragem, da defesa da jurisdição exercida na arbitragem, mas precisaria talvez enfatizar um pouco mais isso. Uma outra sugestão, ainda que todos nós sejamos devedores de uma conduta urbana em qualquer ambiente jurisdicional e processual, não precisa de tanta mesura. Não precisa elogiar tanto, não, o outro lado. Falou o colega que me sucedeu, falou isso, falou aquilo, ponto, sem grandes adjetivos. Você não vai atacar, mas você também não precisa de tanto tapete vermelho. E agora, cuidado com os apartes. Quando uma pergunta é dirigida, e isso vale em especial para a arbitragem, porque a arbitragem é mais informal. No judiciário, já começaria, já que não seria em jogral, né? Então, mas em especial na arbitragem, quando a pergunta é dirigida para alguém, não entra no meio do caminho, porque pode dar curto-circuito, tá? A menos que realmente tenha sido dirigido para a bancada como um todo. Mas são só observações de colegas que estão há um pouco mais de tempo na estrada, e reitero o principal: as duas equipes fizeram apresentações espetaculares, que os coaches e todos os colegas estejam muito orgulhosos, independentemente do resultado. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço, professor Poli, professor William Santos Ferreira. Bom, agora acho que mais do que jogadores é o nosso momento, que é o nosso momento de professor de tantos anos. Eu confesso que eu me sinto mais à vontade. Eu queria dizer a vocês que, para mim, foi uma grande oportunidade de verificar, porque o professor Poli já saiu falando disso também. É interessante que nós costumamos ver grandes oradores no meio para o final das suas carreiras. A competição de processo, ela propicia que isso aqui não é o meio para o final da carreira, é o start da carreira de vocês. Independentemente do resultado, vocês estão no start. Isso é um ponto a favor da vida de vocês que vocês não têm ideia quanto é. Então, aproveitem a experiência em todas as suas forças. Eu tenho certeza que vocês vão levar isso para a vida de vocês, e as processualistas, o IBDP e a ABEP têm uma função muito importante nisso, e há uma beleza aqui. Eu queria só dizer dos oradores um pouco, se a experiência serve para alguma coisa. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que a gente pode falar um pouco mais devagar e, ao mesmo tempo, não falar tudo que a gente ensaiou, porque tem um segredo, só você sabe que você vai deixar alguma coisa de lado, a pessoa que está te ouvindo não sabe. Isso é a diferença entre se preocupar para quem comunica ou quem está comunicando. Já dito para quem falam muito bem e pode um pouquinho mais devagar. E, às vezes, parar, o silêncio, às vezes, fala muito. Então, às vezes, eu sei que o desespero do tempo, e parabéns, o tempo foi... Vocês estariam de nota 10 nas sustentações para cumprir o tempo, e esse é o ponto. E eu queria só dar mais um detalhe. Eu também vejo essa questão da vontade de entrar na resposta, mas eu ainda tenho uma visão. Eu prefiro aquele que eu tenho que frear do que aquele que eu tenho que empurrar.
Então, fica também essa ideia para mim como uma coisa de atenção, e parabéns às duas equipes. Eu fiquei muito feliz e eu olhando isso aqui, eu acredito que algum dia ainda vai se valorizar mais a sustentação oral. Obrigado. Perfeito. Até porque boa parte da nossa arguição foi com base do que foi dito na tribuna, né? Então, feito isso, nós dividimos, então, o feedback foi dado pelos meus colegas e cabe a mim atribuir o resultado. Ratificando que, para nós, foi um painel muito, muito parelho, muito equilibrado, genuinamente, mas, enfim, nós deliberamos que passa, então, para a final, né, para painel subsequente, para a grande final, a equipe da UEL. Parabéns também ao IDP. Parabéns. Não é emocionante. Acabou. Função jurisdicional. Acabou. Função judicante acabou. Parabéns. Preciso mais. Será que o IDP vai querer também, não? Será que o IDP está de mal com a gente? Eu acho que sim. Sim. IDP, vem aqui com a gente também, porque a gente... Vitor, A gente também está numa saia justa de escolher, não é uma vida fácil, não. Vem. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vocês também são curiosos. Vem, DP, porque a gente vai ser despejado. Aproveita que vai ser difícil tirar uma foto dessa de novo, hein? Vitor! Eu espero não pegar vocês nas razões. Vai demorar um pouquinho, gente. Sim, olha, você, Lula, você arrasou também. Parabéns. Não foi uma tarefa simples. Não Foram excelentes. Parabéns. Foi excelente. São vencedores da mesma forma. Professora, foi uma honra fazer parte do painel com a senhora. Então vamos lá? Sim. Então tá bom aqui, tá bom. Vamos intercalar, então. Vamos intercalar isso. Tem que botar uma foto para todo mundo depois, hein? Como é que a gente vai divulgar? Tem que botar outro celular aí. Quem passa a foto? Quem passa? Quer tirar do seu celular, professora? Quero. Então pega. Eu quero tirar do meu, porque aí eu Não, tira do celular. eu garanto que o time de Aí a professores professora aqui vai ganhar. passa para mim. Obrigado, Obrigada a professora. você. Com licença. Vamos lá. Ainda tem que sortear quem é recorrente e recorrido, não tem isso? Eu acho que vai ter. Depende se ganhou automático. Eu acho que isso Aí precisa? Não lembro mais. Mais uma. Segunda sessão, Vamos lá. maravilha, parabéns. Poderiam ser vocês, então. Certíssimo. Obrigada. Espero que alguns fiquem. Obrigada.
Parabéns. Eu te dizer assim, você estava esperando, doutor. É isso aí. Vamos pegar aqui. Você fala muito bem. Obrigado. William, quanto tempo? Ô, meu cara, tá bom? Tranquila? Obrigado. Obrigado pelo feedback. Então vamos lá. Sei. É muito fofinho, né? Esperamos as próximas competições.